Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima semana, ótimo mês, ótimo ano. Deus o abençoe a todos. Cumprimento a todos, irmãos e irmãs, amada igreja, militantes do Senhor Jesus, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, amigos, simpatizantes do Evangelho, seguidor de Cristo, discípulo de Jesus, quero desde já aqui nesta feita mais um vídeo que vai ser registrado aqui, uma palavra para a meditação de todos vocês, vós outros, para que todos possam refletir, guardar em seu coração e praticar. Amém? E para ficar como base, eu gostaria de citar um texto que fica no livro de Salmos. O salmista, ele dando essa palavra muito abençoada, e quero deixar registrado para a reflexão de todos. Não deixe de enviar nesse vídeo para outras pessoas. Não deixe de se inscrever no meu canal. Se vocês ainda não é inscrito no meu canal, o canal Livres para Adorar, deixa lá um likezinho, lá um joinha. Amém? É de graça, não paga nada. Me ajuda lá o YouTube a divulgar, pois já tem mais de 600 vídeos lá, para que esses vídeos eles possam abençoar outras vidas, através das palavras proféticas, rema, revelação que Deus revela em meu coração, apenas para compartilhar e enviar. Eu sou apenas, pela misericórdia e pela graça de Deus, um instrumento, como você, todos nós. Todos somos instrumento de Deus, nas mãos de Deus. Ou nós somos instrumento nas mãos de Deus, ou somos instrumento do inimigo, Então é melhor a gente, irmãos, dar lugar mais ao Espírito Santo, que é o espírito de engano, o espírito contrário. Porque hoje está cheia, está cheio hoje o tempo, o mundo está cheio de falsos profetas, está cheio de pessoas se manifestando aí, se apresentando, se titulando a algo que não é, querendo mostrar um poder que não tem. Então, irmãos, vamos ouvir a palavra, vamos andar na palavra, vamos viver pela palavra, vamos praticar a palavra de Deus. Não deixe também de me seguir lá no meu Instagram, Evangelista Ivanei Barbosa, e também no meu TikTok, Ivanei Barbosa. Tem também algumas reflexões que eu coloco lá para a meditação, para a edificação de todos vocês que gostam de ouvir a palavra, que ama a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Salmo de número 37 e o verso de número 23, 24 e 25. Diz assim o salmista: os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Mesmo que este homem caia, não ficará prostrado por muito tempo, porque o Senhor nosso Criador o levantará e colocará em pé com as suas fortes mãos. Aí no 25, olha o que diz no 25, porque eu fui moço e hoje sou velho. Quer dizer, eu era moço antes, eu era mais jovem, eu era criança, mas hoje já estou velho, E nunca vi um justo e nem a sua descendência a mendigar um pão. Vamos orar, irmãos. Vamos orar para que Deus venha dar inspiração dentro dessa palavra para esse dia de hoje, para que vocês possam sair daqui, quando ouvir esse vídeo aqui, vocês possam ficar impactados e abençoado, impactado com a palavra, Que a palavra possa impactar, possa forjar o seu caráter e a sua personalidade, como está forjando a minha, como está lapidando o meu caráter, a minha personalidade. Se você entender a palavra e colocar em prática, você vai também, em nome de Jesus, ser forjado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que trabalha a nossa moral, É o Espírito Santo de Deus que transforma um mero pregador, um pecador em um pregador da palavra dele. Amém? Então vamos orar. Antes de eu entregar a revelação dessa palavra, gostaria de fazer uma oração para abençoar a vida de todos vocês. Amém? Seu eterno Pai amado, Pai querido,
adentramos mais uma vez em Tua presença, meu Pai, para te pedir a Tua direção, para te pedir, meu Pai, as Tuas misericórdias, para lhe pedir o Seu perdão, meu Pai. Que o Senhor continue nos perdoando, nos livrando de todo mal, restaurando a cada dia, meu Pai, a nossa vida em todas as áreas. Em todas as áreas, meu Pai, chega com providência. Pai Deus, abrindo as portas que estão fechadas. Pai Deus, abençoando, meu Pai, a vida de todos, meu Pai. Abençoando meu lar, minha casa, minha família, meu ministério. Que o Senhor esteja dando vitória a todos, meu Pai. E visitando cada casa deste planeta Terra. Confirma, Deus, a vitória na vida de todos. Em nome do Senhor Jesus. Fale comigo, meu Pai. Coloca, Senhor, palavras profética, meu Pai, na minha boca, que eu não abri a minha boca, meu Pai, eu possa falar não aquilo que vai ouvir esse vídeo quer ouvir, mas que eu possa falar aquilo que eles precisam ouvir. Em nome de Jesus, confirma, Deus, a vitória. Abençoa a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz de Deus para todos, né? Pai seja convosco. A paz do Senhor Jesus Cristo. Ou a graça e a paz de Cristo, né? Ou paz, ou a paz do Senhor, ou a paz do Senhor Jesus. Cada uma igreja ela tem a sua maneira de saudar, né, os irmãos. Então, irmãos, é isso aí. Então, o que eu vejo e entendo dentro desta palavra é que o salmista, ele passa para nós algo extraordinário, né? O salmista, ele diz que o justo, né? Deus, ele vai confirmar os passos de um justo, né? Os passos de um homem só, né? De um homem, né? Passou aí um carro pesado, aqueles caminhãozão, ele passa, faz aquela zoada. Espero que você dê um desconto aí, amém? Então eu vou repetir de novo. Os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Só quem pode confirmar, né? Abençoar, abrir as portas que estão fechadas é o Senhor. É só o Senhor nosso Deus, é só o Criador, o Eterno, né? O Jeová, Javé, né? É só Ele que pode quebrar as algemas, né? Pode quebrar os cadeados e transformar toda maldição em bênção. É só Deus, é só a palavra. A palavra, ela é como uma espada de dois gumes, né? Ela penetra a divisão da alma e do espírito, serve para discernir os pensamentos, né? E o coração do homem. É a palavra. A palavra de Deus, ela entra em nosso coração, sobe para o nosso entendimento, né? Ou entra no ouvido, vai para o entendimento, para depois descer para o coração. Então, uma vez a palavra ela estando guardada, o salmista Davi chegou até a declarar isso em um salmo, né? Tem um salmo que ele fez, que ele diz que guardei a sua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Então, irmãos, a gente precisa entender isso, amém? Aconteceu aqui um pequeno imprevisto, tive que dar uma pausa aqui no vídeo, né? Mas voltei de novo. Então, irmão, meu irmão e minha irmã, é como eu estou falando aqui, como eu estava falando, né? Deus, ele trabalha, ele faz operações, né? O nosso Criador, que fez os céus e a terra, ele fez tudo que há na terra, ele trabalha fazendo operações, ele opera, ele ainda continua operando, só que ele não opera em lugar remoto, que esteja morto, mas mesmo que seja remoto, né, se a pessoa se voltar para Deus e deixar, né, a palavra dele entrar, a palavra dele, ele vai surgir efeito, ele vai capacitar, ele vai lapidar, ele vai preparar o indivíduo ou a indivídua em um ser pacífico, em um ser manso e humilde, né? Compreensível, tolerante, né? Vai ser mais sensível, vai ter mais sensibilidade, né? A palavra ela entra dentro de nós para transformar aquele lado que adurece o coração, faz com que o homem ou a mulher venha ter o coração duro, né? Coração de pedra, né? Como diz o ditado popular, né? Pessoas que são rancorosos, né? Existem pessoas problemáticas, né? Tem gente que guarda mágoa, ressentimento, algo que aconteceu no passado.
pessoas que têm uma lacuna, né, aberta, uma ferida na alma, no coração. Tem pessoas que se tornaram problemáticos, né, complexados, pessoas que guardam traumas, né, do que aconteceu no passado. Então não consegue sorrir, não consegue ser feliz, não consegue se adaptar em lugar nenhum. Isso já foi comprovado na área científica, que pessoas assim, eles ficam complexados, problemáticos, né? Porque eles ficam traumatizados pelos bombardeios, né? Pelas lutas, pelas provas que passou, que enfrentou. Nem todo mundo tem estrutura, né? Para suportar as aflições, as lutas. Jesus, ele chegou a falar isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que se esforçar, pelo menos a ter bom ânimo, né? Em João capítulo de número 16, versículo 33, está lá escrito essa palavra. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se nós estiver com Jesus, nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Nós vamos vencer, irmão. Eu quero dizer para você que não é um sistema religioso, não é a placa de uma igreja, não é os dogmas, o estatuto de uma igreja que vai transformar você. Muito pelo contrário, vai fazer você ser um fariseu, né? Ser hipócrita, ser um extremista radical, né? Na sua religião, ao ponto de se tornar um fariseu. E ali se transforma numa máquina assassina, coveiro de crente, né? Coveiros espirituais, assassino na fé dos outros. É como está acontecendo hoje em algumas igrejas, irmãos. Aquele mesmo espírito que pegou Caim, que chegou a matar o próprio irmão Abel, né? Está na igreja, ainda está assolando, está se manifestando, está se friutando. Aonde há o joio, né? Aonde há um trigo, o joio está dentro, está lá no meio. Existem os bodes, os cabritos, as ovelhas, existem os lobos, né? Vestidos de ovelha. Aonde você for, meu irmão, é como diz o ditado velho nordestino: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem escapatória, amém? Ou você se reúne a panelinha de falsos irmãos, ou você se une o grupo de irmãos que adoram de verdade. Porque no meio da igreja, mesmo no seio da igreja, mesmo no meio, a igreja estando cheia de problema, ainda existem os remanescentes, ainda existem os grupos fiéis, os verdadeiros adoradores, dentro da sujeira, da imundícia, da corrupção, né? Porque a igreja, o mundandismo, a corrupção, ela já entrou, os falsos profetas já estão, né, dentro da igreja. Não tem como arrancar, irmão. Esse é o joio. Só que vai poder arrancar, né, é só Jesus. Jesus, ele vai vir fazer a colheita, ele vai separar a palha do trigo. Ele vai tirar o bode, vai botar os bodes de um canto, vai colocar os lobinhos de outro, os cabritos de outro e as ovelhas de outro. Ele vai separar, vai ter uma separação. E só quem vai separar tudo isso é Jesus Cristo na sua segunda vinda. Quando Jesus vier, irmãos, ele vai fazer tudo isso. Até lá, irmãos, vamos ter que aprender a conviver com pessoas falsas, com gente desequilibrada, pessoas sem noção, pessoas problemáticas, pessoas complexadas. Pessoas, é o crente cristal, não toca, porque se toca ele se quebra todinho, irmão. Entendeu? A salvação ela é individual, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Mas o justo, né, se por acaso cair, o salmista ele chegou a declarar isso, né? Tem um provérbio que diz isso também, que o justo pode cair 7 vezes, 7, mas todas as 7 o Senhor nosso Deus o levantará. É o que o salmista diz aqui no Salmo 37, verso 23, que os passos de um homem bom ele é confirmado pelo Senhor. É só o Senhor que vai poder confirmar, né? É só o Senhor que vai poder abençoar, abrir porta, transformar a maldição em bênção. Amém? E o Senhor, ele apresenta 3 tipos de bênção. Ele fez 3 promessas. Você pode ver isso lá no livro do Êxodo, capítulo de número 23, versículo 25. Deus fala para Moisés, Moisés diga para o povo aí, ó, que obedeça a mim. Porque se obedecer, eu o abençoarei o pão, a água e tirarei toda a enfermidade do meio de todos vocês. A enfermidade maior de todas as enfermidades, irmão, não é a da carne, não é o do corpo físico, não, irmão. Não é a AIDS, não é o câncer, não é. Não é o diabetes, não é. A maior doença que existe, que
está dominando o coração, está adoecendo muitos corações e muitas às vezes até estão morrendo de infarto, estão morrendo com o coração rancoroso. O que provoca esse tipo de doença é a doença na alma, no coração, é a falta de liberar perdão, irmão. Uma vez quando nós não liberamos perdão, a gente fica doente, amém? E um dos remédios, melhor que existe no mundo, os maiores beneficiados na história, é os que liberam o perdão, não é o que recebe o perdão, amém? É o que libera. Você está entendendo aí, meu irmão? Eu não sou psicólogo não, mas o Espírito Santo de Deus que está comigo, ele é o meu psicólogo, é ele que me ensina tudo isso. Não precisa a gente passar por faculdade ou ir no Google da vida, entrar em alguns vídeos, né? De psicólogo, de psiquiatra, de médico, de cientista, de teólogo, né? De intelectuais, para ouvir eles, para poder falar, para poder aprender, para poder entender. O Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado. E a glória, ela pertence a Deus, irmão. Tudo é dele, tudo foi feito para ele. E é por ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11:36 está escrito essa palavra. Amém, meu querido, amém, minha querida. Entenda o agir de Deus na sua vida. Aí no Salmo 34, verso de número 7 e 19 e 20, olha o que está escrito lá, olha o que o salmista diz, ó. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Amém? O anjo do Senhor Jesus, o anjo dele. A cada um crente que anda, irmão, há um anjo acampando ao seu redor. Lá nas cartas de Pedro, 1 de Pedro, capítulo número 5, versículo número 8, está lá escrito, dizendo assim, que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor, né? O inimigo, ele anda ao nosso derredor, e o anjo do Senhor, ele está ao nosso redor, nos protegendo, amém, irmão? Aí no versículo 17, né, no verso 19, Salmo 34, verso 19 e 20, aí o salmista diz assim, ó: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Tá vendo? Quer dizer, o Senhor, ele vai livrar de tudo que vier contra nós, se nós tiver sendo, ou já foi, ou ainda está sendo justificado pela palavra. A palavra de Deus, ela vai nos dar a ousadia, a gente vai ter, né, essa proteção. Nós vamos ter uma proteção de Deus em nossa vida. Muitas são são as aflições do justo, de um justo, mas o Senhor vai livrar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o Senhor vai livrar nós desse cativeiro financeiro, esse cativeiro que está assolando o nosso país, que as portas vão ser abertas, que Deus, ele ainda vai abençoar o teu povo aqui na terra. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, irmão. Mas o pouco que é escolhido, que foi escolhido por Deus, esse povo zeloso, que zela, né, da doutrina de Cristo, não da doutrina humana, porque, irmão, tem muitas pessoas que confundem a doutrina da palavra, né, da palavra de Deus, e a doutrina da igreja. Tem pessoas que tem igreja aí, irmãos, que obriga as irmãs a andar de saias, né? Diz que uma crente, ela tem que estar de saias, tem que usar saia, essa tem que ser até lá embaixo, tem que ter lambendo, né, o chão. E algumas saias dessas, às vezes até um rasgão de lado, que cada passada com a irmandade mostra as pernas todinha. E às vezes a saia, ela não é nem composta, ela é ligada, é a tal da saia ciclete. É ligada no corpo, mostrando a silhueta do corpo da mulher e o desenho do bumbum. Dá pra ver até a cor da calcinha, meu irmão. É uma maimota, é uma das classes que mais não sabe colocar uma roupa decente, composta no corpo. É o tal do evangélico. E isso não é só nas irmãs, não. Isso vem também nos irmãos. Irmãos usando também roupa colada, calça com fundo frouxo e as pernas da calça coladas nas pernas. Alguns usando até aquelas calças de cowboy.
calça colada, ligada no corpo. Aí sabe o que Satanás usa? O estilista, porque existe o estilista de Satanás também, meu irmão. Não se engane não, né? Aí ele, não, irmão, é porque tem que fazer a roupa colada, que é pra beleza, né, da mulher, ou a beleza do rapaz, né? Ficar oposta ali para o povo ver, né? Também não é só a roupa, vê também a beleza, vê também o corpo físico. E ainda completa, ainda termina dizendo assim, o que é bonito é para se mostrar. Eu concordo, em partes eu concordo, essa palavra aí. O que é bonito é para se mostrar sim, mas mostrar para o seu cônjuge. Você, mulher, que é casada, você tem um corpo esculturado, um corpo bonito, bem desenhado, as coisas tudo para cima, tá tudo, não tem nada para baixo, tá nada despencado, tá tudo em cima. Você é bonita, você tem um corpo bonito, esse corpo vai chegar um dia que vai acabar, minha irmã. Não adianta você botar produtos sintéticos, colocar botox, colocar meio quilo de silicone em cada um peito para ficar peituda, colocar silicone no bumbum para ficar, né? Ou ir para academia para ficar com o corpo lindo, maravilhoso. Tudo isso vai acabar. A vaidade a pior de todas não é nem a que a gente vê com os olhos, é o que está no coração. Tem pessoas que seguem a doutrina de uma igreja, que a roupa tem que ser assim, tem que ser, né, tem que estar todo empacotado. Você já viu como é que os políticos andam lá em Brasília? É tudo bem vestido, tudo com roupa de grife, né? Você já viu como é que as baianas se vestem? Cada vestidão bonitão, rapaz, lindo, né? Vai até lá embaixo, tá bem cobrindo as pernas e tudo. Elas são crentes? Hein? Elas são crentes? Não é a roupa que mostra a santidade de Deus, não é através da roupa. Também não vamos ser também, irmão, radical e muito extremista. A roupa ela tem que ser composta, ela tem que ser uma roupa. Não adianta colocar aquelas blusas por aqui, né? Tem umas irmãs que usam umas blusas assim nela, mas é ligada, é apertada, é a blusa chiclete. Ela é tão ligada no corpo que mostra o desenho, né? De tudo, né? Ainda acha pouco, tem umas irmãs que ainda acha pouco, usa aqueles copetes que tem um que é como um fato, que tem uma prótesinha nela, né? Para poder fazer um enchimento, para o peito ficar maior. Para que isso, irmão? Por que ela faz isso, hein? É para os homens olhar e botar o olho, porque a porta da alma do homem é os olhos. Aí vocês ficam dentro da igreja, né? Fazendo desfile, passarela de desfile na igreja, fazendo os homens pecar. Aí tem algumas que são tão atrevidas que dizem, eu me visto do jeito que eu gosto, eu me sinto bem assim. É só não olhar. Ela vai arrancar os olhos, né? Vai tirar os olhos para não olhar? Não tem como não olhar. A gente olha não é porque quer olhar, irmã, minha irmã. O primeiro olhar ele é inocente. Agora o homem ele não pode fritar o olho, né? Assim, coloca o olho, aí tira. Depois aí olha de novo, aí tira, né? Depois olha de novo. Aí é onde está o perigo, irmão. Lembra de Davi? Lá no seu palácio? Quando ele colocou o olho lá, tinha uma mulher lá tomando banho nua, pelada. Naquela época os banheiros não eram fechados, como os banheiros de hoje. Era de céu aberto, sabe? Tava lá, ela tomando banho e ele botou o olhão lá e desejou a mulher, uma mulher que não era dele. E lá em Êxodo capítulo 20, que fala sobre os 10 mandamentos, tá lá, não cobiçar a mulher do próximo, né? Infelizmente Davi cobiçou. Não só cobiçou, mas também ele desejou e também ele colocou em prática o desejo, deitando com ela. E ali ele manifestou nele ali o que? Adultério. Teve um adultério ali. E a mulher ela não poderia dizer não, que era o rei, né? Ela não poderia contrariar, né, o desejo do rei. A gente vê hoje Salomão, tem algumas pessoas que vai para a Bíblia e dizem, mas Salomão teve 1000 mulheres, eu não posso ter ao menos 2 ou 3. Brincadeira, né, meu? Jacó tinha 3 esposas, porque eu não posso ter ao menos 2. Hein?
Abraão pecou, irmão. Nosso pai da fé, viu? Abraão deitou com a sua serva, com a serva da sua esposa, né? Com Agar. E ali, tá certo que foi, teve a esposa, Sarai, né? Ela permitiu, ela deu a escrava para o marido deitar com ela, para ter o filho, para se cumprir assim a promessa, né? Que Deus já tinha feito para ele, que ele ia ser pai. Só que estava demorando e ela foi na frente de Deus, fechando esse parente e abrindo um aqui. Quantas pessoas não estão fazendo isso, irmão? Indo na frente de Deus, querendo realizar a promessa que Deus prometeu, botando a carroça na frente dos bois, né? Dando um passo maior do que a perna, irmão. Tenha cuidado. A santidade de Deus, um dia eu vou fazer um vídeo falando o que é a gente ter a santidade de Deus, o que é que a santidade de Deus nos endireciona pra gente ser, pra gente fazer. O que é a gente ser santo, irmão? Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Amém? Tem muita gente equivocada. Tem muita gente que precisa de ler mais a Bíblia, conhecer melhor mais a palavra de Deus. Aí vai pro ventre de doutrina, aí se inclina mais para a doutrina da igreja e esquece, da verdadeira doutrina, que é a palavra. E aí fica deturpando o evangelho, prostituindo, adulterando. Fica destroçando o evangelho, pregando um evangelho que tem nada a ver com o evangelho de Cristo, irmão. E o apóstolo Paulo, ele nos alertou, né? O apóstolo Paulo, ele disse que tenha cuidado com outro evangelho que vier a ser pregado aí, porque esse evangelho, ele não é o evangelho de Cristo. Considere esse evangelho um anátema, é um evangelho amaldiçoado. Tenha muito cuidado com esse evangelho que está sendo pregado aí, irmão. Está aí deturpando, né, a própria palavra de Deus, amém? E voltando aqui para o Salmo, já concluindo, né, dando nó para o inimigo nos desatar, né, fechando com chave de ouro. No verso 23 e 24 e 25, né, repetindo aqui de novo, né, os passos, né, de um homem bom, quer dizer, a caminhada, né, cristã. Se o homem ele está na frente da batalha, está com a mão no arado, está cuidando bem da família, dando um bom testemunho, pregando o evangelho de Cristo e vivendo o evangelho, são essas pessoas. Se por acaso chegar um momento lá na frente, passar pelo vale da sombra e da morte, essas pessoas vai ter um socorro, vai ter alguém para segurar e colocar lá em pé e ajudar a gente caminhar e a gente vencer e vencer e vencer. Por isso que lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, a parte B, está lá escrito que por todas essas coisas nós somos mais do que vencedor. Amém, irmãos? O Espírito do Senhor Jesus nos intercede com gemido inexprimível. Romanos 8, 26. Em Romanos 8, 28 está escrito também que todas as coisas cooperam, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foi chamado para o seu decreto. Em tudo temos que dar graça. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e 18, está lá escrito: orar sem cessar, em tudo dê graça, porque essa é a vontade do Senhor Jesus. Vamos ter graça, vamos pedir a Deus a graça de Deus, irmão. Vamos pedir a misericórdia de Deus, vamos pedir a Deus a direção. Não faça as coisas precipitadamente. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, né, o apóstolo Paulo, ele orientou, ele aconselhou Timóteo, dizendo: Timóteo, não se precipite em se envolver em assunto alheio. Em outra versão diz assim: não se precipite em se envolver em pecado dos outros. Tenha cuidado para não se envolver. Não se precipite, irmão. Não coloque a carroça na frente dos bois. Não dê um passo maior do que a perna. Espere no Senhor. Lança todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de nós, irmão. Sejais sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao nosso redor, rugindo e bramando como leão, buscando alguém que possa tragar, irmão. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 e 8, está escrito essa palavra. Amém? Fique firme, maior é o que está conosco que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Fique firme. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo 30, verso 5, está escrito essa palavra. Amém, irmãos?
não se afrouxe, né? Fique firme. Tem uma passagem lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, está escrito essa palavra: aquele que te mostrar frouxo na hora da angústia, a sua fé será pequena. E no 17 diz assim, ó: e não se entristeça quando o teu inimigo tiver caído, tiver prostrado, não regozije o seu coração, mas se entristeça, fique triste por ele e por ela, né? Quando eles caírem, eles vão cair. Se eles não se arrepender, não deixarem de perseguir, eles vão cair, a queda vai ser grande, irmão. Aí é no momento onde você vai ter que orar por ela, por ele, orar para que Deus venha ter misericórdia desse povo. E aquelas pessoas, irmão, que não querem se voltar para Deus, Deus já preparou um anzol. Isaías 29, Isaías 37, né? Versículo 29, está lá escrito: eu colocarei um anzol nos teus lábios, né? Eu colocarei um freio na sua boca e o nariz e um anzol no seu nariz, e puxarei e farei você voltar pelo caminho por onde você foi. Não quer cair na redinha não, peixinho? Vai cair no anzol de Jeová, viu? Não quer vir pela alegria não, pelo amor, vai vir pela dor. Vai vir pela dor. Eu fui pela uma decepção, eu tive que passar por uma decepção para eu conhecer o Evangelho de Cristo. Outros Deus permite às vezes alguém se envolver em um acidente ou contraria uma enfermidade para poder conhecer o poder de Deus, se voltar para Deus. Lá no livro de Crônica, né, 2 de Crônica, capítulo 7, versículo 14, está lá escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus pecados, me buscar de todo o coração, eu ouvirei outra vez, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus fez promessa, amém, irmãos? Aí no 24, né, o Salmo 37, verso 24, né, o salmista diz lá que Deus ele vai colocar em pé, ele vai colocar tu em pé. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus ele vai colocar eu e você em pé. Se nós tiver caído em alguma área, existe área da nossa vida que nós estamos caídos. Por exemplo, a minha escassez, eu tenho uma escassez que precisa ser vencida. E só que vai poder me ajudar a eu vencer essa escassez é a fé. E a fé ela tem que ser com obra. E a fé sem obra ela é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmão? Aí no 25, aí eu fecho aqui agora com chave de ouro, né? Salmo 37, verso 25. Eu nunca vi um justo e nem a sua descendência a mendigar um pão. Amém? Deus ele vai prosperar a nossa vida, irmão. Deus ele vai abrir as portas que estão fechadas. Ele vai arrancar os tesouros que está enterrado na terra e vai colocar em nossas mãos, cumprindo aquela profecia lá de Isaías 45. Amém? Deus ele vai chegar com providência na nossa vida. Apenas fique firme, não murmure. Amém? Presta atenção aí, ó. E te humilhou, te ver em pé.